Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de matemática, terceiro ano, hoje em cônicas, especificamente sobre elipse, irei fazer a correção de atividades, que são as questões 48 e 50 do livro didático, correspondentes à primeira e segunda questão das atividades propostas a vocês. Então, primeira questão, ele diz o seguinte: determine as coordenadas dos focos, que é isso que ele quer, ó, os focos das elipses, cujas dimensões estão indicadas aí. Então, como ele quer só as coordenadas do foco, eu primeiro preciso saber se essa equação da elipse, se essa elipse ela é paralela ao eixo x ou ao eixo y. Quando o primeiro termo aqui é maior, significa dizer que é paralela ao eixo x. Então, como 100, né? Como 100 é maior que 36, então posso dizer que então a equação, né? A equação é paralela ao eixo x, ou seja, é paralela a OX. Botar assim, né? É paralela a OX. Então, é paralela ao eixo OX. Essa é uma condição fundamental para sabermos definir a condição do foco. Quando é paralela a OX, eu posso dizer que F1 vai ser dado da seguinte maneira: x menos c, né? X do vértice, botar assim, x do vértice menos c, que eles colocam geralmente x, ó. X do vértice menos c, né? E y do vértice, que é o valor, né? E F2 vai ser x do vértice mais c e y do vértice. Quando é o contrário, aqui vai ser x do vértice e y do vértice, eu vou pegar y quando aqui é maior que aqui, né? Quando o segundo termo é maior, aí essa condição aqui muda. Então, a primeira coisa que nós vamos calcular é achar o valor de c, né? Então, a primeira coisa é achar c. Eu tenho o valor de a, né? O a é a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10, né? Esse é o valor de a. Aqui eu tenho o valor de b, que vai ser a raiz quadrada de 36, né? De 36, que vai ser igual a 6. E aí o c, eu vou pegar a raiz quadrada de 100 menos 36, que nesse caso nós vamos encontrar 64, e a raiz quadrada de 64 é 8. Então, encontrei aí o valor de c, né? E aí eu tenho o vértice, né? Se vocês observarem no problema, eu tenho o vértice aqui, o valor de x é 4, se está mais 4 ele vai ser menos 4, né? E o valor de y, se está menos 6, ele é mais 6. Então, aqui eu vou ter, nesse caso, né? O x do vértice, que vai ser menos 4, e o y do vértice, que vai ser 6. E aqui é só aplicar, né? Então, eu posso dizer que o foco 1 vai ser, nesse caso, o x do vértice, que vai ser menos 4, menos o valor de c, que o valor de c é 8, menos 8, né? E o y do vértice vai ser 6, né? 6. Então, eu posso, de cara, saber, né, que o foco 1 aqui vai ser menos 12 e 6. Esse é o valor do foco 1, menos 12 e 6. Bom, na mesma condição eu vou fazer o foco 2 aqui, né? Foco 2. Foco 2 vai ser o valor de x do vértice, que eu já disse aqui, que já foi definido que é menos 4, né? Mais o c. Qual é o valor de c? 8. E o y do vértice é 6. Então, eu vou ter, nessa condição, né? O foco 2 vai ser 8 tira 4 fica 4, vai ficar 4 e 6. Esse vai ser os focos, né? Que é o que ele quer aí na letra A, né? Então, a resposta aqui, ó. Resposta, nós temos o seguinte: F1, foco 1, que vai ser menos 12 e 6, né? E F2, que vai ser 4 e 6. Esse é o valor do foco.
Na segunda, ela não está ordenada da maneira correta, não está dessa forma, né? Ela tá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o complemento dos quadrados. Como é que eu faço isso? Eu coloco sempre o x primeiro, ó, e depois aqui é o y. Então, primeiro eu vou pegar 16x ao quadrado, né, mais 9y ao quadrado, mais 18y, que vai ser igual a 135. Depois eu vou fazer o complemento de quadrado. Em x não dá para fazer, né? Então vai ficar só 16x ao quadrado, mais... Aqui eu vou colocar o 9 em evidência, né? Porque o 9 e o 18 é para ser dividido por 9. 9 dividido por 9 dá 1, aqui vai ficar y ao quadrado. 18 dividido por 9 dá 2, né? Y, que vai ser igual a 135. Agora o que eu vou fazer? Eu vou completar esse quadrado aqui. Então vai ficar 16x ao quadrado mais 9. Aqui eu vou ter y ao quadrado. Se eu pegar esse termo e dividir por 2 dá 1, ao quadrado é 1. Então eu vou pegar 2y mais 1, menos 1 também, menos 1. Só que esse menos 1 ele vai sair multiplicado por 9. Menos 1 vezes 9 vai dar menos 9. Se está menos 9, ele passa mais 9 para o outro lado. Então vai ficar 135 mais 9, né? Porque aqui eu vou pegar, aqui deu menos 1, e menos 9 vezes 1 vai dar 9, menos por mais dá menos, aí passa para o outro lado. Então aqui eu vou ter 16x ao quadrado mais 9. Aqui eu tenho o trinômio quadrado perfeito, então raiz quadrada de y ao quadrado é y, o sinal do meio é mais, raiz quadrada de 1 é 1, isso aqui elevado ao quadrado vai ser igual 135 mais 9 vai dar 144, né? 144. E aí eu vou dividir tudo por 144. 144, 144 e 144. Se eu pegar 16 e dividir por 144, ele vai dar 9, né? Então aqui vai ficar x ao quadrado e aqui fica 9. 9 dividido por 144 vai dar 16, então aqui vai ficar y mais 1 ao quadrado, né? E aqui vai ficar 16, que vai ser igual a 144 dividido por ele mesmo vai dar 1. Então nós temos uma equação semelhante a essa daqui, ó. Então aqui vai ser o valor de a, né? Do primeiro termo de x, aqui o valor de y, que é igual a 1. Então nesse caso aqui nós temos o seguinte, eu tenho... Novamente, para me calcular o foco, eu tenho que achar o eixo aqui, né? Primeiro, o eixo. O eixo, a equação, né? A equação é paralela ao eixo y, ou seja, a OY. Por que é paralela ao eixo y? Observem por que é paralela. Porque o 16 é maior que o 9. Então, justamente por isso. Ó, pois 9 é menor que 16. Né? O primeiro termo é menor. No primeiro caso, o primeiro era maior. Né? Maior. Então, nesse caso, para me calcular o F1 vai mudar. Eu vou pegar x do vértice, aqui y do vértice menos c, né? Que é o F1. E o F2 vai ser x do vértice, aí eu tenho y do vértice mais c. Sempre dessa maneira aí eu acho F1 e F2. Mas primeiro eu preciso saber qual é o valor de A, ou o valor de C. Então, para mim achar C, é só pegar esses dois termos aqui, né? Aqui é o valor de A, aqui é o valor de A, aqui é o valor de B, né? Então, eu posso definir o seguinte, ó. A vai ser raiz quadrada do maior, que é 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. B vai ser raiz quadrada do menor, que é 9, né? Então, que vai ser 3. E o C vai ser a raiz quadrada de 16 menos 9. 16 menos 9. Então, 16 menos 9 vai dar, nesse caso, vai dar 7, né? Raiz de 7. Então, com essa condição, que eu sei o valor de C, então eu posso dizer que F1 vai ser x do vértice. Quem é o x do vértice? Se aqui é zero, só tem x ao quadrado, então é 0, né? 0. Y do vértice, aqui se está mais 1 é menos 1. Então vai ser menos 1 menos o C, que é raiz de 7, né? Raiz de 7. Não tem nem como resolver nada, vai ficar assim mesmo.
E F2, nós vamos ter o x do vértice, que aqui só tem x, né? Então vai ser 0. Y do vértice, que vai ser menos 1, né? Mais o c, que é a raiz de 7. Então essa vai ser a resposta, né? Eu tenho aí, nesse caso, o F1 e o F2, né? Então, nesse caso, nós vamos ter o seguinte, resposta será F1, que vai ser 0, menos 1, menos 7, menos raiz de 7, né? E F2, que vai ser 0, menos 1, mais raiz de 7. Só a raiz de 7 que vai ficar positivo e negativo. Esses são os dois focos aí definidos. Na questão 2 das atividades propostas a vocês, ele fala sobre o seguinte, ele pede aí para cada elipse cujas equações são representadas no plano cartesiano, que está indicado a seguir, calcule a medida do eixo maior, do eixo menor, da distância focal e da excentricidade. Ele quer essas condições aí fundamentais, né? Eixo maior, eixo menor e a excentricidade. Então nós vamos ver o seguinte. Se você observar aqui, eu vou ter o eixo maior, que vai ser o A, né? Nós vamos calcular o eixo maior. O eixo maior é dado por A, então aqui eu tenho A, né? Vai ser igual a raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2, né? Porque se vocês observarem, nós temos o seguinte. Ver se eu pego aqui um papel para fazer essa conta. Então, observe o seguinte. Eu tenho assim, raiz de 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2, né? E raiz quadrada de 4 é 2. Então, 2 raiz de 2. Ó. Então, é mais ou menos isso daí. Então, raiz de 8 vai ser... Aí é o valor de A. Então, o eixo maior, ele é dado da seguinte modo. A1 por A2, né, que nós vamos ter, nesse caso a distância de A1 por A2 vai ser 2 vezes o valor de A. Então nós vamos ter 2 vezes o valor de A, que é 2 raiz de 2. Então 2 vezes 2 dá 4 raiz de 2, esse é o valor do eixo maior. E vamos calcular o eixo menor, né? Eixo menor. O eixo menor vai ser dado da seguinte maneira, o valor de B. B, que é esse termo aqui, né? Raiz quadrada de 3. Como é raiz quadrada de 3, não tem um valor exato, é sempre ele mesmo. Então, o eixo menor é dado de B1 para B2, né? A distância de B1 para B2, que é a mesma coisa de 2 vezes B. Então, eu tenho 2 vezes o valor de B, que é a raiz de 3, né? Então, eu posso dizer que vai ser igual a 2 raiz de 3. Esse é o valor do eixo menor. Aí ele pede para calcular o eixo maior, o eixo menor, a distância focal, né? A distância focal, que é o valor de C. Então, distância focal. Distância focal, que é o valor de C. Então, para mim calcular C, eu vou pegar a raiz quadrada de 8 menos 3. 8 menos 3, do valor de A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, 8 menos 3 é 5. Então, a distância focal, que vai ser a distância entre o foco 1 e o foco 2, né? Que nesse caso nós vamos ter 2 vezes o valor de C. Então, nesse caso, o valor de C, a raiz de 5, vai ser 2 raiz de 5. Né? Porque o C, o valor de C é a raiz de 5. Então, eu tenho a distância focal, né? E por último, ele pede para calcular a excentricidade. A excentricidade que vai ser sempre C sobre A. Então, excentricidade, que é o que ele está pedindo aqui, ó. Excentricidade. A excentricidade, que é o E, vai ser C sobre A. Então, o valor de C é raiz de 5, né? O valor de A, que foi definido aqui, é 2 raiz de 2, ó, 2 raiz de 2. 2 raiz de 2, então vai ficar... nesse caso, raiz de 5
2 raiz de 2, eu vou multiplicar a raiz de 2 no numerador e denominador, né? Vou racionalizar o denominador. Então aqui vai ficar 2 vezes 5 é 10, né? Vai ficar 5 vezes 2, né? Aqui tem o mesmo radical, conservo o radical e multiplico os radicando. E aqui fica 2 vezes 2 é 4, né? Então aqui vai ficar 10 nesse caso, e aqui vai ficar raiz quadrada de 4 é 2, né? 2. Raiz quadrada de 4 é 2, então vai ficar raiz de 10, né, sobre 4. Essa é o valor da excentricidade, 10 sobre 4. Então eu tenho o valor de cada coisa aí. Na letra B, ele tem o valor, nós vamos achar a distância maior, né? Distância maior, que vai ser a distância maior, que é achar o valor de A. Então A vai ser raiz quadrada do número maior, que é a raiz quadrada de 5. Então a distância maior, que vai ser dada por A1 por A2, a distância entre os vértices, né? Então nós vamos ter 2 vezes o valor de A, então vai ser 2 vezes raiz de 5. Esse é o valor da distância maior. A distância menor, que é dado pelo valor de B, raiz quadrada do número menor aqui, raiz quadrada de 4, que vai ser 2, né? Esse é o valor de B. Então, a distância menor, ela é dada por B1 por B2, a distância entre B1 e B2, que é a menor distância. Então, nós vamos ter 2 vezes B, né? Então, vai ser 2 vezes o valor de B, que é 2, então aqui vai dar 4. Essa é a distância menor. Depois ele quer a distância focal. Distância entre os focos, né? Distância focal. A distância focal é dada em C. O valor de C aqui vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado, que é 5, menos B ao quadrado, que é 4. Então, aqui nós vamos ter raiz quadrada de 1, que vai ser 1. Então, a distância focal aqui, que vai ser foco 1 por foco 2, que vai ser igual a 2C, e C vale 1, né? Então, vai ser 2 vezes 1, vai ser 2, né? 2 vezes 1 dá 2. Essa é a distância focal, que é a distância entre o foco 1 e o foco 2. Bom, e aí, após isso, ele quer a excentricidade. A excentricidade nesse caso, é C sobre A, né? E o valor de C é 1, né? E o valor de A, nesse caso, que foi definido, é raiz de 5, o valor de A, né? A é raiz de 5. Então, aqui é só multiplicar 1 raiz de 5 por raiz de 5 vezes raiz de 5. 1 vezes raiz de 5 é raiz de 5. E aqui vai ficar 5 vezes 5 é 25, né? Raiz quadrada de 25 é 5. Então vai ficar raiz de 5 sobre 5. Esse é o valor da excentricidade. Então aqui eu achei a distância entre a distância maior, né? Achei a distância maior, que é 2 raiz de 5. Achei a distância menor, que é 4, a distância focal, que vai ser 2, e a excentricidade, que é raiz de 5 sobre 5. Na letra C, ele não deu da maneira adequada. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, como está x ao quadrado e y ao quadrado, eu vou dividir 36x ao quadrado por 576 mais 16y ao quadrado por 576 e 576 dividido por 576, porque aqui tem que dar 1, então tem que ser dividido tudo por ele mesmo. Se eu pegar 36 e dividir por 576, nós vamos ter aí um valor de, nesse caso, de 16, né? 16, então eu vou ter x ao quadrado por 16, mais... Aqui 16 dividido por 576 vai dar 576 vai dar 36. Aqui fica y ao quadrado, que isso aqui, ele dividido por ele mesmo, vai dar 1. Notem que o eixo está sendo paralelo ao eixo y, né? Porque esse valor aqui é maior, né? Então nós vamos de novo achar a distância maior, né? Maior. A distância maior, que vai ser dado, primeiro eu vou achar o valor de A, que é só pegar a raiz quadrada do número maior aqui, ó, de baixo,
que é 36, raiz quadrada de 36 é 6. Então, para mim achar a distância maior, que vai ser A1 por A2, né, a distância entre os vértices, então A1 vai ser 2 vezes A. Então, nós vamos ter 2 vezes o valor de A, que é 6, né, que isso aqui vai ser 12. Essa é a distância maior. A distância menor, então vai ser o valor de B. Então eu tenho B é 16, então raiz quadrada é 16, então raiz quadrada de 16 é 4. Então a distância menor vai ser dada por B1, B2, a distância entre B1 e B2, que vai ser 2 vezes B, que vai ser 2 vezes o valor de B, que é 4, 2 vezes 4 é 8. Então achei a distância menor, aí eu vou achar a distância focal, né? Distância focal, que vai ser utilizando C. C vai ser o valor de A ao quadrado menos B ao quadrado. 16, né? 36 menos 16. Nesse caso vai dar 20, né? 20. 20 é a mesma coisa de 4 vezes 5, que vai raiz quadrada de 4 é 2, 2 raiz de 5. Então, a distância F1 por F2, né, a distância vai ser 2 vezes o valor de C. E o valor de C é 2 raiz de 5. Então vai ser 2 vezes 2 raiz de 5, que vai ser 2 vezes 2 é 4, raiz de 5. Essa é a distância focal. E a excentricidade? A excentricidade é C sobre A. Então, se observarmos, eu tenho o valor de C, que é 4 raiz de 5. Eu tenho o valor de A, que nesse caso é 6, né? 6, aqui eu simplifico por 2 e por 2, então vai ficar 4 dividido por 2 dá 2 raiz de 5, 6 dividido por 2 dá 3. Essa é o valor da excentricidade. E nessa última aqui, eu já está quase pronto, só dividir tudo por 54. Vai ficar 9x ao quadrado menos 9 ao quadrado por 54, mais 6y menos 7 ao quadrado por 54 e 54 dividido por 54. Aqui vai dar 1, né? Então aqui 54 dividido por 9 vai dar 6, né? Então vai ficar x menos 9 ao quadrado sobre 6 mais 50 dividido por 6 dá 9. Então 9 vai ficar y menos 7 ao quadrado e aqui vai dar 1. Bom, então aqui eu vou achar a distância focal, né? O eixo maior, o eixo maior que sempre vai ser A1, A2, né? Essa vai ser a distância do eixo maior, então nós vamos ter aqui o valor de A, que é 9, então raiz quadrada de 9 vai ser 3. Então eu posso dizer que o eixo maior, que é A1, A2, né? Vai ser igual a 2 vezes o valor de A, que vai ser 2 vezes 3, que vai dar 6. Esse é o valor do eixo maior. Eixo menor, que vai ser dado B1, B2, né? A distância entre B1 e B2, que esse será o eixo menor. Então vai ser B, que vai ser raiz quadrada do valor menor aqui, que é 6, né? Que é o próprio 6 mesmo, não tem como fatorar. Então aqui, para mim achar o eixo menor, que é B1, B2, né? A distância entre eles vai ser 2 vezes B, que é 2 vezes o valor de B, que é 6, raiz de 6, né? Fica 2 raiz de 6. Esse é o valor, né? Do eixo menor. Aí eu tenho a distância focal, né? Distância focal, que vai ser F1, F2, né? Essa distância aí. Então eu vou primeiro achar o valor de C, que o C nada mais é do que o valor de A ao quadrado menos B ao quadrado. Então 9 menos 6, 9 menos 6, que aqui vai ser raiz quadrada de 3. Esse é o valor de C. Então a distância entre o foco 1 e o foco 2 vai ser 2 vezes C, vai ser 2 vezes raiz de 3. Esse vai ser o valor da distância focal. E aí nós temos a excentricidade, que é C sobre A. O valor de C, se vocês observarem, é raiz de 3, né? E o valor de A
Se observarem, vai ser 6. Então vai ficar 6, ou 3, aliás, vai ficar 3 raiz de 3. O valor de A é 3, então vai ficar 3 raiz de 3. Fico por aqui, até a próxima aula.